Vamos lá, ferramentas de IA para se usar em 2026 sendo desenvolvedor de software. Eu vou tentar ser pouco prolixo, vou tentar passar um overview das ferramentas, falar as que eu usei, falar as que funcionaram. Vamos estar separando elas por categorias, tá? E eu quero que você use esse vídeo para entender o que existe e não precisa sair usando, testando tudo, tá? Tem muita coisa que não vai fazer sentido para você, algumas talvez façam. Não é para criar FOMO, porque eu não acho que nada disso daqui vai mudar muito a sua vida ou a sua forma de trabalho, tá bom? É só realmente para dar um overview de como está o estado do mercado agora, do que é possível, do que a gente pode utilizar. Antes disso, vou te falar do patrocínio de hoje, que é a HiGlobe. Olha só, tô aqui na minha continha da HiGlobe. Se você, assim como eu, recebe dólares dos Estados Unidos, o que eu fiz aqui, né? Eu tenho minha continha PJ no Brasil e precisa existir uma maneira de trazer esses dólares do Brasil pra minha conta, no caso PJ. Podia ser uma conta de pessoa física também. Eu uso a HiGlobe pra receber esse dinheiro, então aqui ó, você vai olhar, tem a função de receber pagamentos. Nisso aqui eles vão te dar um númerozinho de conta bancária pro contratante depositar. Aí a pessoa vai lá, vai depositar na sua conta, o dinheiro vai cair aqui na HiGlobe. Com esse dinheiro caindo aqui na HiGlobe, o que eu fiz? Eu ativei o HiGlobe Earn, ó. Você pode olhar, na última semana o HiGlobe Earn me deu 5 dólares. O que é o HiGlobe Earn? Enquanto o dinheiro está parado aqui, na conta HiGlobe, ele vai rendendo. Super bacana, né? Enquanto eu não tô usando esse dinheiro, ele pode render. Caso eu queira gastar esses meus dólares, né, sem ter que trazer eles pro Brasil, você tem algumas opções de cartões. Pode vir aqui, ó, em obter cartão e tal, e aquilo vai te dar algumas possibilidades. Hoje, no dia de gravação, tá? Eu tô gravando isso no dia 7 de maio, então o dólar hoje está em 4,90, tá? Cotação oficial aqui, não é nenhuma cotação paralela, é a cotação de verdade do dólar. Se eu quiser fazer um saque desse dinheiro, eu venho aqui, eu clico aqui em retirar. Pode ver, olha só, no futuro você vai poder escolher uma taxa ideal para fazer o saque, né? Você pode olhar aqui o histórico da taxa em dólar, inclusive. Vai te mostrar aqui como estava o dólar em determinado dia, em determinado momento da história. Mas quero fazer um saque agora. Clico aqui em saque agora. E aqui tá o motivo de eu usar a HiGlobe, tá? Primeiro que é muito fácil e muito rápido. Esse dinheiro vai cair na minha conta PJ. É muito rápido. É um Pix que eu vou receber, basicamente na hora. E o segundo ponto é que eles são super extremamente transparentes, tá? A única coisa que eu estou pagando de fato é isso daqui, ó. Esse spreadzinho aqui. Deixa eu dar um zoom pra você olhar. O spread é 0,3%. Esse é o custo de usar a HiGlobe e você não paga nada a mais, nada além disso. É só isso e isso é muito barato. Significa que a cada 1.000 dólares você vai estar pagando 3 dólares de spread, tá? Inclusive, recomendo que você crie sua conta na HiGlobe, o link vai estar na descrição. Se você criar a partir do link aqui embaixo e usar o cupom Augusto20, esse spread vai ser reduzido nos 3 primeiros meses, tá bom? Você vai ganhar um descontinho de 20% de desconto nesse custo e vai ficar muito, muito, muito barato. Já é muito barato. Eu uso o HiGlobe há mais de um ano e acho eles muito bons, tá? Vamos para as ferramentas. Primeira categoria é chats, né? Chats é a primeira categoria. Todo mundo vai estar usando algum nível, algum tipo de chat. Minha experiência pessoal, cara, tudo quase a mesma coisa, tá? Você tem o ChatGPT, que todo mundo usa meio como se fosse o padrão ali, né? Quase como um Google. Você tem o Gemini, que é um pouco melhor por causa das funções multimídia. Você tem o Claude, que para algumas tarefas ele é mais específico, né? Ele aparenta ser um pouco mais inteligente em algumas coisas, mas as versões pagas deles, eu acho pelo menos muito parecido. E você tem também o Perplexity. Perplexity eu acho legal, porque ele tem capacidade de buscar fontes muito bem, tá bom? Então eu acabo usando quando eu quero buscar alguma fonte. Cara, é isso, não vou mais falar muito sobre chat, acho muito simples. Antes de continuar, eu quero te passar umas dicas aqui, porque agora a gente vai entrar na seção de ferramentas de IA, e eu não quero que você use elas como, tipo, ferramentas mágicas, porque eu acho que elas não funcionam tão bem assim. Eu acho que se você seguir algumas guidelines, elas funcionam melhor. Eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui pra não tomar muito do seu tempo. Primeiro, seja muito específico, tá? E pro propósito de ser específico, você pode escrever um prompt muito específico e pedir pra IA tentar aumentar ali sua especificidade para ela ir discutindo com você até chegar numa solução muito específica. Porque, por exemplo, é bem diferente eu falar para a IA fazer uma to-do list ou eu especificar exatamente como eu quero a minha to-do list, né? Onde é que eu vou persistir os dados dessa to-do list? Vai ser num banco de dados? Vai ser local? Vai ser no browser? Usuários podem fazer login? Essa to-do list é só pra mim? Ela vai rodar onde? É um aplicativo? É um web, né? Então tenta ser bem específico, tá? O seu resultado vai ser muito melhor quanto mais específico você for. Algo que é legal, que as pessoas às vezes não se tocam, é que a IA sabe ler documentação. Quase todas as ferramentas de IA agora conseguem acessar os links e ler os links. E uma documentação, às vezes, tem o arquivo, o /LLM ou llms.txt, algo assim. Então a IA consegue parsear essa documentação de uma maneira muito boa. Então você pode incluir o link para os documentos que você usa. Muito bacana. Você pode incluir esse próprio link, tipo, numa pasta, num negócio dentro do seu repositório, no cloud.md, por exemplo, agents.md, para ela saber onde está a documentação daquelas libs que você usa, daquela coisa que você usa. O terceiro é prompt engineering, porque
De repente, antes de mandar a IA fazer uma tarefa muito complexa, siga boas práticas de prompt. E se você não sabe o que são boas práticas, não tem problema, porque a Anthropic sabe e ela tem um link que você, se eu lembrar, vai estar na descrição esse link. E a OpenAI também explica o que são boas práticas. Então você pode escrever um prompt, mandar para o ChatGPT e falar, olha ChatGPT, segundo essas boas práticas, link das boas práticas aqui, escreva um prompt para eu mandar para o Claude Opus 4.7. Né? Legal? Bacana? Você consegue fazer um prompt melhor, seguindo a própria documentação de quem faz o modelo, saca? Faz sentido, né? E por último, às vezes a gente manda a IA fazer muitas coisas e ela inventa muita moda, ela cria muita coisa que não precisa. Então um negócio que você também pode fazer é falar o que não fazer. Por exemplo, você pode incluir lá numa skill ou no seu agents.md, não delete testes, né? Porque senão aí às vezes faz uma gambiarra, um teste não passa, ela deleta o teste. Pra que existiu o teste então, né? Ou então, pra essa tarefa, não faça uma migração no banco de dados, porque aí às vezes faz, né? Então, enfim, você pode falar o que não fazer. Essas são as dicas e acabou as dicas. Bora, então, pro que a gente tá chamando de CLI/harness. Essa é a forma que os devs mais têm utilizado pra escrever código hoje em dia, pelo menos nos ambientes que eu vejo, tá? Um ambiente de fronteira, assim, meio Vale do Silício, empresas grandes e impressionantes. A maior parte da galera tem migrado para CLI e harness, em que aqui a gente tem dois grandes players, que são o Codex da OpenAI e o Claude Code. Tá bom, eu fiz um vídeo comparando Codex e Claude Code, eles são muito parecidos. Ambos têm duas maneiras. Hoje em dia, você vai ter aí para todas as plataformas a CLI, que é dentro do seu terminal, né? Tipo, você vai abrir o seu terminal e você vai dar aqui, Codex. E aí, fechou, abre aqui a CLI, você pode começar a promptar o negócio, ou então você pode abrir o aplicativo, né? Então, ambas têm CLI e tá bom? Uma harness funciona muito bem quando você tem uma tarefa muito bem definida e você vai delegar a tarefa inteira para harness. Costuma funcionar bem. Se a tarefa estiver bem escrita e o prompt estiver escrito de maneira legal aqui também, a gente tem vídeo que a gente fala sobre harness. E você tem também o Open Code, se você quiser uma maneira open source, mas as pessoas não têm usado tanto o Open Code porque tanto o Codex aqui quanto o Claude Code aqui são subsidiados, tá? Então vai sair mais caro você pagar por token no Open Code, se você utilizar muito, né? Se você usar pouco, aí o Open Code é mais barato. E deu uma treta também com o Claude Code e o Open Code, enfim, quando você estava usando a subscription. Enfim, eu acho que você pode usar a subscription do Codex dentro do Open Code, tá? Eu acho que funciona. A do Cloud eu sei que deu uma treta, mas enfim. Tem essas três opções mais populares, Codex e Claude Code. Qual que eu costumo recomendar para as pessoas? O Codex, pelo motivo de que o Codex sai mais barato, ele rende mais. Eu acho eles muito parecidos, a performance deles é muito parecida, só que se você pagar $20 pro Codex ou $20 pro Claude Code, o Codex vai render muito, muito, muito mais, tá? Todo mundo reporta essa experiência. Se você tem dinheiro ilimitado, não faz tanta diferença, uma galera prefere o Claude Code. Eu acho, testei os dois muito extensivamente e, cara, pra mim o resultado é parecido. Vai ver, é da maneira que eu trabalho e do jeito que eu escrevo os prompts, saem resultados parecidos, tá? Eu entrego aqui pro Codex, eu acho uma ferramenta muito boa. Eu usava mais o Claude Code e eu comecei a cansar que a minha subscription não dava pra nada, eu estourava muito rápido. Vamos pra próxima, que são as IDEs. A Harness, ela é muito legal pra você delegar uma tarefa inteira e você depois olhar o código da tarefa inteira completa. A IDE é um processo que costuma fazer mais sentido se ele for um pouco mais interativo, embora seja perfeitamente possível você delegar uma tarefa inteira também, tá? Dentre as IDEs mais populares, a gente tem Cursor, a gente tem o Windsurf, a gente tem o VS Code, que tem integrações ali com o Copilot, e ele acaba ficando muito parecido com o Cursor. A gente tem uma aqui que é um pouquinho mais diferente, talvez, que é o Anti-Gravity, mas vamos citar também, tá? Dessas aqui, eu utilizei já VS Code com Copilot e Cursor. Nunca utilizei o Windsurf, nunca utilizei o Anti-Gravity, mas eles servem o mesmo nicho de mercado. Qual que é o nicho de mercado, né? Aqui a gente tem a nossa IDE, você vai abrir aqui a sua IDE, vai estar aqui mexendo nas coisinhas na IDE, né? Eles vão ter um autocomplete, então, deixa eu ver, se eu aqui, ó, se eu começar a digitar, ele traz aqui um autocomplete. Se eu não quiser digitar, eu puxo aqui do lado os agents aqui. E aí você vai, tipo, promptar aqui o agent para fazer diversas coisas. É meio que isso, né? E isso daqui funciona como uma harness, na verdade. É como se você tivesse um Codex aqui embutido, tá? O Cursor também tem planos pagos e tal. Você também pode... Cadê? Escolha, desliga aqui o auto, você também pode escolher quais modelos utilizar. Então você pode utilizar os outros modelos aqui dentro. Mas tanto o Claude Code
quanto codecs são mais subsidiados que isso, tá? Então se você vai usar pesadamente o GPT para escrever código aqui, dentro do codex vai ser mais subsidiado, tá bom? É isso, essas são as experiências das IDEs aqui. O que eu consigo recomendar? Os dois que eu usei eu acho legais, tanto o Cursor quanto o VS Code. Eu acho que se você vai utilizar profundamente as inteligências artificiais, né, os agentes e tal, eu achava o Cursor melhor. Hoje em dia eu não utilizo mais a tab ali de agents do lado, eu acabo utilizando um terminal com Cloud Code ou Codex, ou então o próprio aplicativo do Codex e do Cloud Code, e depois eu abro o VS Code para ver os códigos ali manualmente, ver as diffs, ajustar as tifs, ou então abro o Cursor para fazer a mesma coisa, tá? Não utilizei Anti-Gravity, mas segue esse nicho de mercado, não utilizei o Windsurf, mas segue esse propósito também, tá? Se você quiser testar, tá tudo aí. Todas essas ferramentas, elas conseguem rodar dentro do seu computador, conseguem rodar scripts, né? Você consegue rodar scripts bash, você consegue criar diretórios, ler pastas e tal, né? É o que a gente falou naquele vídeo de harness. O próximo segmento eu vou chamar aqui de aplicações inteiras, certo? Se você quiser criar uma aplicação inteira do zero, quais que são as suas opções aqui? Acho que o Lovable é o mais popular, tá? Você vai ter o Replit também cria aplicação inteira do zero. Isso daqui, o propósito que elas estão tentando cumprir é você nem olhar pro código, tá? Acaba sendo uma diferença, você nem revisar, você nem tem noção do que é o código. Parece que esse é mais o nicho que eles estão atacando, o que eu acho muito bom para MVP. Eu já utilizei para MVP, eu já hospedei coisas lá, inclusive elas têm funcionalidades de hospedar as aplicações que elas criam. Então pra você ir do 0 para 1, eu acho legal. Mas quando eu vou evoluir uma aplicação séria, eu acabo querendo olhar também um pouco do código, tá? Eu acabo querendo escolher como que eu vou hospedar também. Mas nada impede você de criar ela aqui e depois migrar para algum outro lugar, ok? Tem também o Bolt.new. Eu acredito que essas sejam as mais populares, tá? Como é que elas funcionam? Você vai abrir aqui a coisa, vai digitar o que você quer construir, o negócio vai começar a construir aqui, e você vai ver ela construindo aqui do lado ali. Vamos fazer login aqui, eu tenho uma... Tipo assim, essa é a carinha dele, né? Aqui você vai estar promptando, né, ou planejando e tal, e aqui do lado vai estar aparecendo sua aplicação. Essa é a carinha dessas ferramentas desse estilo. E pro propósito de ir do 0 para 1, eu acho elas boas, acho que funcionam bem. Não é pra todo mundo, você provavelmente não vai usar isso no seu emprego, mas se você quiser testar um início de um SaaS ali, fazer um protótipo, um MVP, acho bem legal, tá? Acho elas positivas. Dessas três, a que eu mais utilizei foi o Replit. Eu tava utilizando o Replit Core de $20 e eu achei bem adequado, tá? Eu consegui criar bastante coisa com apenas $20. Nunca utilizei o Lovable extensivamente, já testei. Nunca utilizei o Bolt.new extensivamente, já testei. Tá bom? Acredito que tudo aqui vai funcionar legal. Algo que a gente sempre fala aqui no canal também, até porque eles patrocinam o canal, mas enfim, esse vídeo não é pago, é da Abacus AI, que ela agrega várias ferramentas aqui dentro dela. Então ela tem chat, ela tem a ideia da CLI, ela tem a harness ali tipo Cloud Code, ela consegue hospedar um OpenClaw, ela consegue rodar agentes de IA, então tem várias ferramentas legais. Eu utilizo bastante aqui os agentes, aqui do lado Agent Sessions, eu acho isso uma ferramenta poderosa que faz bastante coisa. E eu utilizo também bastante o chat aqui, porque eu consigo testar vários modelos estando aqui dentro, né? Vários modelos que são pagos, eu consigo ter acesso. Enfim, é uma ferramenta que engloba outras, então acho legal mostrar aqui. Agora vamos falar de maneira mais largada de outras coisas que podem fazer sentido, né? A gente viu os 3 principais geradores de coisa. Agora a gente vai falar sobre tools, ferramentas diferentes. Quais são essas ferramentas diferentes, né? A primeira que eu vou falar não é uma muito de IA, mas enfim, virou de IA também, que é o N8N. A gente tem vídeo no canal até sobre o N8N. Aqui tá o N8N, tá? O N8N, ele é muito legal pra você criar esses fluxogramas aqui e automatizar alguns fluxos, automatizar algumas coisas. Você pode automatizar envio de e-mail, você pode automatizar, quando eu recebo tal mensagem no Slack, isso aqui vai virar um ticket, vai virar alguma outra coisa, vai virar um pull request, vai virar uma issue no GitHub. É tipo, caso isso aconteça, eu quero criar uma pipeline de eventos que vão acontecer depois. É pra isso que o N8N serve. Eu acho uma ferramenta super legal também. Agora, você precisa ter um caso de uso em que isso faz sentido. Pra muitas pessoas, isso não faz sentido. Pra algumas, claro que faz, né? Supondo que você tem que, sei lá, manualmente, quando alguém faz alguma tarefa, você tem que fazer uma tarefa bem manual e chata. De repente, você consegue criar um script pra isso, criar um trigger ali no N8N, e quando essa coisa acontecer, de repente, quando você receber um e-mail, aí pode, não sei, fazer pra gerar um PDF automaticamente, fazer pra mandar uma mensagem no Notion automaticamente, criar um evento no calendário automaticamente, mas você tem que ter algum tipo de tarefa que você faça de maneira repetitiva, que exista um trigger, né, um gatilho externo ou um gatilho temporal agendado, pra fazer sentido. Além do N8N, tem o OpenClaw. Perdeu um pouquinho o hype do OpenClaw, mas enfim, ele existe ainda. O OpenClaw, você vai meio que hospedar uma IA inteligente que vai poder tomar várias ações, né, como se estivesse manipulando ali um computador. Você pode rodar dentro do seu próprio computador ou numa máquina em específico. Quando eu fiz o OpenClaw, eu hospedei na HostGator. Então, tipo, eu hospedei numa VPSzinha,
o OpenClaw. E aí eu consigo mandar mensagens no WhatsApp pro OpenClaw fazer coisas pra mim. Tipo, OpenClaw procura pra mim voos de Munique pra Dinamarca em tais datas. Acha aí os baratos pra mim, OpenClaw. Pega aí os meus e-mails e me diz o que eu tenho que fazer essa semana, saca? Esse tipo de coisa. É um pouco diferente do N8N, porque o N8N, a ideia é você automatizar um fluxo. O OpenClaw, a ideia, pelo menos pra mim, né? A minha ideia é você delegar um pouco algumas tarefas. É um pouquinho diferente, tá? O OpenClaw é mais de IA, o N8N é um pouco mais determinístico, da maneira com que são utilizadas. Algumas tools que são legais são de code review. Você tem o code review do curso, então aqui, ó, o cursor pode fazer code review, o botzinho do curso, você pode, tipo, linkar ele no pull request do GitHub, funciona. Mas a que eu mais utilizei, a que eu utilizei também bastante no meu emprego, que a gente paga, é essa aqui, ó, o CodeRabbit. O CodeRabbit, ele é bem legal também. Você pluga ele ali no seu GitHub, GitLab, fácil de fazer. Ele faz várias sugestões no seu pull request, que você pode, tipo, ler ou ignorar, né? Aqui tá dando exemplo. Acho uma ferramenta super bacana. CodeRabbit eu acho bastante positivo. Eu recomendo, porque não é que ele vai fazer as reviews por você. Ele até pode se você quiser, mas eu acho interessante a adição dessa possibilidade de ver reviews feitas pela IA. E às vezes tem coisas que você não pega e a IA pega. Então é mais uma camada legal. Acho bem bacana. Ainda no tópico de review, e eu noto que esse daqui é um pouco mais focado em segurança, embora o CodeRabbit também tenha features ali de segurança, né, tenta te alertar quando tem problema, você tem esse Snyk aqui, né, e o Snyk é uma plataforma de segurança, de IA, que você vai utilizar para plugar os seus sistemas aqui. E a IA pode fazer pentest, pode encontrar vulnerabilidades e tal. Eu não tenho tanta experiência com o Snyk, não é a forma que a gente utiliza na empresa que eu trabalho, porém, é uma ferramenta legal que eu tô te mostrando que você pode testar de repente, se você quiser. Você tem também o Aikido, também tem essa função mais na segurança aqui. Esse eu confesso que eu sei que existe, mas eu não faço muita ideia de como funciona. Trouxe aqui pra mostrar, se você tiver interesse. Parece que ele faz pentest aqui nas suas aplicações e tal, pode ser interessante também, né? Essas IAs de segurança estão vindo. Existe uma solução completa aqui, chamada Blitz, que vai meio que ingerir todo o código da sua aplicação e ele promete ser uma solução basicamente completa, né? Você bota a sua aplicação aqui e você vai gerando pull requests aqui dentro, né? É meio que tipo uma mistura de um Lovable com GitHub, talvez, que você vai criando branches e coisas aqui dentro. A galera tá hypando muito isso. Eu ainda não tive tempo de testar, tá? Outra ferramenta muito legal é o Notebook LLM. É uma ferramenta interessante para você estudar. Não tem nada a ver com gerar código, né? Mas para você estudar e para você aprender mesmo, tá? Bastante gente tem utilizado isso aqui para aprender coisas de tecnologia. Esse aqui eu acho que vale bastante o teste, para você ver se você se adapta a esse tipo de aprendizado. Eu acho que pode fazer bastante sentido. E é isso. Notebook LLM é para isso. Tem também a ferramenta chamada Whisperflow. Por que essa ferramenta é interessante? Se você digita lento, que nem eu digito lento, eu sou lento para digitar, você consegue falar também com a IA ao invés de digitar. E o Whisperflow, ele vai limpar um pouco a maneira com que vai polir ali a sua fala, né? Vai tirar os ums e tal e escrever como se fosse um texto mais bonito. E aí esse texto mais bonito pode virar um prompt já pronto, né? Você pode conversar com uma IA através desse Whisperflow aqui. Pode ser uma solução muito bacana. Por que eu não uso essa solução muito bacana? Porque você tá vendo agora, eu tô gravando um vídeo, eu tô falando muito. Eu canso muito a minha voz, então eu não quero falar com o meu computador. Eu não uso o Whisperflow por isso, tá? Mas caso você queira, pode ser uma opção interessante também. Você tem o Builder.io, outra dessas ferramentas para gerar código. Nesse ponto aqui do vídeo, eu acho que elas começam a se misturar muito, então, não sei, trouxe para te mostrar que existe. Nunca usei também, tá popular, tem uma galera usando, tem um pricing atrativo. É isso. Builder.io pra construir codebases reais. E o Mintify, também não utilizei, mas eu acho que a proposta deles é muito interessante, eu tô bem afim de testar. Que é pra manter knowledge base, né? Uma base de documentação aqui na era da IA. Eu acho que isso aqui é bem interessante, algumas soluções devem caminhar pra esse caminho. Se ela não for muito útil hoje, eu acho que no futuro vai ser. Tá? Esse management, essa administração do conhecimento. Sobre ferramentas de IA, acredito que essas eram as principais que você, como desenvolvedor, tinha que ter em mente. Com certeza tem muita coisa que eu deixei de fora, eu tentei trazer algumas categorias aqui que eu acho interessantes. A gente poderia falar de geração de vídeo, mas eu não acho interessante para dev, geração de foto e tal, esse tipo de coisa, não me interessa muito. Eu tentei focar mais em código, e eu tentei focar mais naquilo que parece pelo menos útil, não só um embelezamento de algo, sabe? Eu não acho que você precisa testar tudo, eu não acho que você precisa entrar em muita paranoia em cima de tudo isso. Se você quiser a minha recomendação do que eu acho que é o menos esforço pro máximo de efetividade, um Codex mais um CodeRabbit, tá? Eu acho que as que entregam mais valor pra mim
em termos de IA, em termos de custo-benefício. É uma Harness CLI subsidiada, no caso eu prefiro o Codex porque eu acho ela mais pesadamente subsidiada, e um Code Review, que eu acho uma etapa extremamente importante. Eu vejo na prática que acaba pegando muitos problemas que a equipe deixaria passar. Se você quiser ignorar todo o resto, eu não acho que você vai estar ficando para trás. Eu acho que essas são as ferramentas mais importantes, juntamente com aquelas boas práticas que a gente sempre tem conversado e com o que eu falei hoje, né, de fazer bons prompts e tal, construir uma boa documentação, criar bons PRDs, esse tipo de coisa. Cara, é isso. Não precisamos reinventar a roda aqui não. Se você quiser aprender mais comigo, a gente tem vários cursos aqui no canal, o link para esses cursos vai estar na descrição. A gente tá lançando também um curso de System Design, que vai estar, ó, incrível. No lançamento desse vídeo, acredito que vai estar um link para a lista de espera ainda. No início do mês que vem, o curso lança. Então, se você quiser aprender mais sobre System Design comigo, o link vai estar na descrição. Se quiser aprender mais sobre estudos de dados e algoritmos Elite Code, vai estar na descrição também. Se você quiser aprender a se vender como dev, também vai estar na descrição. Se você quiser tudo, cara, se você quiser tudo, a gente tem um pacote. O combo, que inclui todos os cursos que eu produzi. E você pode comprar o combo também. Com o link na descrição, vai acabar te dando um desconto bem legal ali, tá? Valeu!